Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira, direto da ISCM, em mais um bate-papo da ISCM. Então, seja bem-vindo. Tenha uma boa noite aí, né? Vai ser um momento de temas sonhadores, né? Que nós iremos tratar hoje aqui à noite, para que a gente possa pensar sobre diversas coisas e, quem sabe, sonhar alto, né? Ou não. Então, pessoal, o tema que a gente vai tratar aqui hoje, ele tem diversas divergências aqui no nosso meio, né? E o tema que certamente se você está nos seguindo, você já sabe disso, né? É se nós podemos, sim ou não, interpretar sonhos, né? E a gente vai debater aqui durante a noite sobre diversas frentes que surgem nesse tema, né? Mas antes de mais nada, vamos saudar aqui nosso pastor Rubens, que está mais uma vez aqui nos ajudando a desbravar esses diversos questionamentos que nós temos aqui. Muito bem, meus irmãos. Boa noite aos irmãos, aos amigos que a partir de agora estão conectados conosco em mais um bate-papo ISCM. É sempre um prazer poder estar aqui todas as quintas-feiras para poder tratar, num sentido mais detalhado, de alguns temas que muitas vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia em relação à igreja, mas que nós temos dúvidas, como é o tema que nós iremos tratar na noite de hoje. O tema, conforme o nosso irmão Lucas tratou, ele é um tanto quanto polêmico. Vamos tentar aqui dar uma visão daquilo que nós entendemos ser o ensino da palavra, mas considerando a necessidade que nós temos de nos aprofundar ainda mais, até mesmo pela escassez material que nós temos à nossa disposição, mas isso não nos impede de pelo menos dar um tratamento que nós devemos dar em relação ao ensino da palavra do Senhor. Então, vamos aproveitar durante essa hora que aqui nós estivermos para aprendermos mais, interagirmos mais e assim nos edificarmos mutuamente. Então, nós retornamos a palavra ao nosso irmão Lucas. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos ao tema. Podemos interpretar sonhos? Sim ou não? Mas antes disso, né, a gente vai dividir nosso bloco aqui, como já é de costume, em basicamente 3 etapas, né? Na primeira, a gente vai tentar definir o que é o objeto, né, de debate aqui que a gente vai explorar, né? E no segundo momento, nós iremos analisar se esse objeto ele se torna pecaminoso ou não, né? Em que momento, se ele é ou não. E em terceiro lugar, a gente vai analisar se a Bíblia ou o objeto, né, que será o sonho, né, ele é munido sim ou não de autoridade, em quem de fato está essa autoridade, né? Então vai ficar basicamente nesses 3 pontos aí que nós iremos analisar no dia de hoje, na noite de hoje, e a gente começa perguntando ao pastor, né? Pastor, o que é um sonho? Com o objetivo de definir a matéria que a gente vai analisar aqui. O que é um sonho, biblicamente falando? Muito bem, o sonho nós podemos definir em termos bíblicos como uma experiência que é inerente à natureza humana, ou seja, todos os homens, eles experimentam, até mesmo a própria vida cotidiana, ela nos mostra isso, e quando nós vamos observar o ensino da palavra, nós percebemos que há sim alguns registros relacionados a essa experiência pela qual passaram muitos servos do Senhor e de certa forma serviu para que Deus, pelo menos em parte, revelasse a sua vontade. Então a gente não pode dissociar essa questão da experiência do sonho com aquilo que nós temos na palavra do Senhor. Quer seja no livro de Gênesis, quer seja no livro de Reis, quer seja no livro dos profetas, chegando até ao Novo Testamento, nós observamos essa experiência vivenciada pelos servos do Senhor e nós observamos essa experiência sendo utilizada como instrumento para que Deus, em um dado momento e sob certas circunstâncias, revelasse a sua vontade. Então, em termos gerais, nós iniciamos com essa palavra e vamos aprofundando na medida em que nós discorrermos sobre esse tema. Perfeito. Então, quer dizer que a gente, ao analisar que Deus, de fato, ele usa sonhos, né? E que ele se revelou, como o Senhor colocou, através disso. A gente pode se permitir acreditar em sonhos? Veja, como experiência, a gente não pode negar a realidade do sonho, né? Como nós falamos agora há pouco, ele é uma experiência, no caso o sonho, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, e aí nós não podemos dissociar da vida humana, da experiência humana. Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de acreditar nos sonhos.
ou em sonho, conforme nós falamos. Agora, no que diz respeito à sua eficácia, no que diz respeito à sua aplicação ainda para os dias de hoje, conforme nós observamos na palavra, aí há de se fazer algumas observações. Talvez seja necessário a gente especificar em que termos nós estamos dizendo quando nós falamos se acreditamos ou não em sonhos. Se aproveitando dessa deixa aí, em que termos, né? Aí a gente pode olhar lá para Eclesiastes, né? Que Eclesiastes também ele chega a definir. E aí, como é que a gente aplica isso na própria revelação de Deus, né? Porque lá em Eclesiastes 5, verso 3, fala assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, né? Então, ele nos traz aqui, não tanto um sentido revelatório, né? Mas sim o sentido de, você sonha porque você está vivo, né? Exatamente. Nesse contexto de Eclesiastes, a gente percebe justamente isso. É por isso que é necessário você fazer uma análise por todas as Escrituras Sagradas, porque você vai encontrar a experiência em si, com determinados motivos, com determinadas finalidades, e você vai encontrar apenas a descrição da experiência. Esse texto aí de Eclesiastes é um exemplo desse fato. Então, quando você observa a questão do sonho, ele é descrito aí como experiência normal, decorrente dos nossos esforços, dos nossos trabalhos. Inclusive, quando você faz uma análise do sonho em si como experiência, até mesmo pela neurologia, até mesmo pela psicanálise, eles observam justamente isso, que os sonhos, de certa forma, eles estão vinculados a pensamentos, a experiências, a sentimentos que nós vivenciamos ao longo do nosso dia, e eles vão ser respingados, eles vão ser vivenciados através do sonho. Então, nesse sentido, a gente vê a experiência em si humana e a realidade do sonho dentro dessa experiência. Mas aí a gente acaba meio que tendo duas bifurcações aí, né? Sim. A gente tem o próprio Deus, como você falou aí, né? Que o próprio Deus ele se revelou através de sonhos em alguns momentos, né? E tem aqui Eclesiastes dizendo assim, não, o sonho é algo que é fruto do seu trabalho, do seu dia a dia aí, das emoções e situações que a gente vive, né? Então, como é que a gente compara isso biblicamente, né? Um sonho, ele é utilizado para a revelação de Deus em um momento, em outro não, e aí, como é que a gente confronta isso, né? Muito bem. Em relação à experiência, ela surge justamente dessa realidade, né? Os sonhos, até mesmo como descarga emocional, ele vai ser, em boa parte das nossas experiências, um reflexo, conforme nós falamos, daquilo que nós vivenciamos, de preocupações que nós tivemos, enfim, das experiências do nosso dia a dia. E Deus fez uso dessa experiência comum aos seres humanos para, em parte, fazer a revelação da sua vontade. Então, quando nós observamos nessa questão revelacional, a gente observa isso, os instrumentos que Deus faz para que Ele possa mostrar a sua vontade, dentre várias formas, utilizando, inclusive, em determinados momentos, a questão do sonho, que é uma experiência normal a todo ser humano. Então, quando nós observamos as visões também foram métodos ou formas através da qual Deus ele se revelou. Até está muito relacionado uma com a outra, né? Assim, Exatamente. Na verdade, o que é que a gente pode fazer para poder distinguir? Veja, quando você recebe uma revelação de Deus, quando você está acordado, na sua plena consciência, então nós podemos dizer que você está tendo uma visão. Quando isso acontece através do sonho, é a mesma visão, mas só que mediante o sonho, é a mesma revelação. Então, se a gente pudesse distinguir entre a visão e o sonho quando nós estamos dormindo, a visão quando nós estamos acordados. Então, tanto num aspecto como também em outro, Deus usa esses recursos para poder revelar a sua vontade. Então, Ele faz uso dos sentimentos que são normais aos seres humanos, até porque nessa questão da revelação, Deus nos faz como instrumentos, né, para nós revelarmos a sua vontade, e como seres humanos que nós somos, Ele faz uso das nossas experiências, dos nossos sentimentos, para que através dos mesmos Ele se revele e mostre o seu propósito para cada um de nós. Então, que fique claro, o sonho é uma experiência normal, cotidiana de qualquer ser humano. Deus fez uso dela, até porque Ele tratou com homens para poder revelar a sua vontade. Logo, em alguns momentos, Ele fez uso também do recurso dos sonhos para revelar o seu propósito. Agora, hoje em dia, a gente tem diversos problemas, né, quanto a esse quesito do sonho em si, e acreditar sim ou não, né? Ele, de fato, é capaz do sonho, né? A gente vê que antigamente, pelo que você está falando, ele de fato se realizava.
Mas hoje em dia, um sonho, ele é capaz de se realizar? Eu devo acreditar nele? E como é que fica isso dentro do contexto que a gente vive hoje? Até porque é bem comum, né? Pode dizer aqui, se alguém nunca encontrou, né, uma pessoa que nunca encontrou nenhuma pessoa em sua vida que disse que tal coisa minha aconteceu e eu vi que Deus me revelou isso em sonho ou numa visão e eu vi isso posteriormente se acontecer. Isso é válido para hoje, olhando para a Bíblia, porque a Bíblia fala hoje em dia. Como é que a gente vê isso? Sonhos, eles de fato se realizam e eu posso devotar e me empenhar, ter confiança nisso ou não? Não, em absoluto. Quando a gente observa essa questão dos sonhos, parece até que somos taxativos nesse sentido, mas na verdade a gente tem que seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu falo e defendo, conforme fizemos agora há pouco, que Deus usou o instrumento do sonho como sentimento e como algo que faz parte da experiência humana para poder revelar a sua vontade, esse processo ele se restringiu até o tempo da revelação. É bom a gente fazer essa observação, porque senão você estende e aí você cai no equívoco que muitos caem hoje de ficar com essa suposição do caráter de se prever em relação a sonhos, o caráter preditivo, melhor dizendo, em relação aos sonhos. E a gente vê que esse recurso hoje ele não é mais utilizado. Esse recurso hoje ele não é mais real. Então, em termos de revelação, Deus usou esse instrumento ao longo do processo revelatório. Uma vez cessado esse processo, a experiência humana ela continua, mas não com o mesmo objetivo e da mesma forma que acontecia nos tempos da Bíblia. Certo, então a gente olha de uma perspectiva do Antigo Testamento, isso é totalmente válido. No Novo Testamento isso acontece também ou não? O quesito de se realizar sonho ou não, sonhos de fato se realizarem. Porque até no Antigo Testamento e visões, né, são bem frequentes, né, durante todo o Antigo Testamento. Né, a gente vê histórias bem conhecidas, tá, Daniel, de José. Né, Daniel, por diversas vezes no seu livro isso acontece. Né? Então, olhando para uma perspectiva do Antigo Testamento, né, me parece ser válido. Né, a gente vê isso, como você próprio falou, do sentido da revelação de Deus, mas a revelação de Deus ela também se estendeu no Novo Testamento, né? Então como é que a gente vê isso no Novo Testamento, que geralmente são da onde nós tiramos as nossas principais doutrinas, né, lá do Novo Testamento, que a gente usa hoje? Como é que a gente vê isso no Novo Testamento? Por que não no Novo Testamento? Muito bem, quando a gente vê a existência dos sonhos como revelado nas Escrituras, a gente observa que pelo menos, pode ser que esse número varie um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente vê pelo menos 13 personagens bíblicos tendo a experiência do sonho, experiência essa que foi revelada e que foi inscrita na palavra do Senhor. Então, desses 13 personagens que nós temos, 11 são no Antigo Testamento e 2 são no Novo Testamento. Então, você vai ver dentro desse número a questão da utilização ou do registro da experiência do sonho em relação aos servos do Senhor. Mas aí quando você vai analisar cada um desses casos, cada uma dessas circunstâncias, você vai perceber que existiram finalidades diferentes. Existiram sonhos de caráter premonitório, ou seja, preditivo, de prever o futuro, em relação à história da humanidade. É o que a gente vê, pelo menos em parte, dos sonhos que José teve, e também em parte, na verdade, boa parte dos sonhos que Daniel ele teve. Você vê a questão do sonho, também nesse caráter preditivo, ligado à vida pessoal. E aí você vai observar mais uma vez o exemplo de José. Você vai ver também no Antigo Testamento a questão da ocorrência do sonho como uma forma punitiva. E aí eu me lembro do texto lá de Gênesis capítulo 20, quando Deus se revela em sonho a Abimeleque, mostrando que ele havia tomado Sara como esposa, sendo ela já mulher de Abraão. Então você vê essa classificação por todo o Antigo Testamento. E aí quando você passa para o Novo Testamento, basicamente você vai observar 2 exemplos. De quem? O exemplo de José, né, pai de Jesus Cristo, onde ele é orientado em todo o processo do nascimento do Salvador, até mesmo do anúncio do nascimento do Salvador, e aí os sonhos eles têm ali um caráter diretivo, ou seja, de conduzir José para que assim ele, como pai do Salvador, pudesse dar os procedimentos e dar as ações necessárias para que Cristo pudesse nascer, se desenvolver e assim cumprir o plano de salvação. É o exemplo que nós encontramos lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2.
E qual outro exemplo que nós encontramos no Novo Testamento? O caso da mulher de Pilatos, onde a Bíblia diz que na noite anterior da crucificação do Salvador, ela teve sonhos onde ela deduziu que Cristo era uma pessoa inocente. Inclusive chega a mencionar isso até mesmo a Pilatos. Mas mesmo assim, ele não fica demovido do seu propósito e acaba levando a Cristo a julgamento, e aí todos nós sabemos da história. Então, você observa, Antigo e Novo Testamento, várias ocorrências relacionadas ao sonho, cada uma delas com um objetivo. Muitos deles ligados especificamente falando à vida privada particular da pessoa, em outros momentos relacionados diretamente à história da salvação e até mesmo à história mundial, como é o caso de José e como é o caso de Daniel. Então, tem que se fazer essa classificação, tem que se fazer essa análise, para que você possa ter uma compreensão mais exata dos sonhos dentro da revelação da Bíblia. Então, assim, no Novo Testamento, né, foi falado de dois, né, que me parece ser de caráter salvífico, né, da nossa salvação, né, bem mais global aí. Então, de caráter pessoal, né, sonhos de caráter pessoal, dizer assim, me foi revelado que eu tenho que fazer outro curso porque eu não vou conseguir me desenvolver na área de programação, ou eu sonhei que você tem que casar com o cicraninho ou com o fulaninho, de caráter mais específico, né? Isso é válido ou não, desses caráteres mais específicos para nós hoje em dia? Eu acredito que não. Mesmo quando você observa, e aqui esse detalhe ele tem que ser realçado, mesmo quando você observa que os sonhos, eles tiveram toda essa atuação na vida do servo do Senhor, mesmo no sentido mais particular, como foi o caso de José, mas José, ele estava diretamente inserido na história da salvação. E também José estava vivenciando um momento específico da história da salvação. Então não são coisas assim aleatórias, não é um método que Deus usa de maneira indiscriminada para que a partir dele você possa pautar a sua vida. Todos esses exemplos, na verdade, 95% desses exemplos que nós observamos, na verdade você pode até chegar aos 100%. Todos eles estiveram direta e indiretamente relacionados à história da redenção. Quando você vê a questão do próprio rei Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, talvez você não visualize, mas ali existe uma ligação com a história da salvação. Até porque se Abimeleque tivesse tomado e tivesse levado à frente o fato de ter tomado Sara como esposa, como é que nós seríamos salvos hoje? Como é que a história da salvação ela se daria? Então você observa que em todos esses exemplos, os personagens eles estão sempre ligados à história da salvação. Então isso serve de regra dentro dos personagens que estão envolvidos na história da salvação. Isso é uma coisa que eu, você ou qualquer um possa fazer uso como se fosse algo indiscriminado. A Bíblia não dá base para esse tipo de comportamento, nem tampouco para esse tipo de entendimento. Perfeito, perfeito. Então, vamos tentar fechar esse primeiro momento aqui, até fazendo alguns comentários de alguns irmãos nossos, né? O presbítero Antônio Gomes comenta que há muitos crentes deixando a palavra de Deus, a palavra em segundo plano e caindo no misticismo, né? Nildo Leite, Mossoró, Rio Grande do Norte, que está acompanhando a gente, então salve aí para ele também. Deus se revela através de sonhos? Perfeito, a gente viu que sim, né? Agora, até que ponto, né, a gente pode ver que isso, na particularidade como a gente vive hoje, né, isso se torna pecaminoso, sim ou não? A gente tem uma vez que... Porque uma das coisas que as pessoas muitas vezes dizem, né, é que, você acredita que Deus muda? Não, a gente certamente é taxativo e diz, não, Deus não muda, Deus não muda. Mas, então, por que a gente tem que parar de acreditar agora que Deus se revela através de sonhos, se antigamente Ele se revelou? Então, se Deus muda, muitas doutrinas vão por baixo aí, né? E a gente é taxativo em dizer não. Então, como é que a gente se comporta diante desse questionamento? Quando pessoas vêm e tentam nos enquadrar quanto a isso, né? O que é que a gente deve entender em relação a esse aspecto? É podermos ver todo esse processo que nós chamamos o processo da revelação. Então, da mesma forma que Deus cessou as demais formas de revelar a sua vontade, e o livro de Apocalipse, ele é bastante claro nesse sentido, quando nós vamos ver o último capítulo de Apocalipse, nos seus últimos versículos, a Bíblia proíbe toda e qualquer nova revelação, toda e qualquer nova inclusão naquilo que já havia sido revelado e que foi concretizado naquilo que a gente chama de fechamento do cânon lá no livro de Apocalipse. Então esse é, acho que o princípio mais importante, ele é o que é mais válido para a gente poder fazer esse tipo de refutação. Isso não é mais válido porque Deus fez uso desses recursos, não só de sonhos, mas também de visões, ao longo do processo de revelação. Uma vez cessada a revelação, torna desnecessário esse tipo de recurso para ele mostrar a sua vontade.
Aí você pode perguntar, sim, mas no sentido pessoal, isso pode ser válido? A grande questão que se levanta é, nós temos algum requisito bíblico? Nós temos alguma orientação bíblica nesse sentido? Que os sonhos, eles são experiências do nosso cotidiano, isso aí a gente já observou, não tem como fugir. E aí, é muito importante nós observarmos aquilo que Jeremias fala. Eu até peço para os irmãos que abram as suas Bíblias, lá em Jeremias, capítulo 23. Eu acho bem interessante esse texto que fala sobre esse tema e que, de certa forma, lança luz. Em primeiro lugar, para que a gente possa ver o sonho como uma experiência natural. Em segundo lugar, para que a gente possa entender que ele, como processo de revelação, cessou. Olha só o que ele fala. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Olha só. E aqui perceba, aqui eu estou ainda dentro do processo de revelação. Aqui eu estou ainda na compulsão do Antigo Testamento. E aí ainda haveria todo o Novo Testamento para ser revelado. Então, nesse contexto, nessa realidade, olhem só o que o profeta Jeremias ele fala. Jeremias capítulo 23, versículos de número 28. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, qual o princípio que a gente deve ter? Seu sonho, seja qual for o sonho que porventura eu tiver, que eu falo apenas como um sonho. Se porventura ele se concretize com algum fato futuro da minha vida, se porventura ele revele algum fato atual da minha vida, são coisas que fazem parte de coincidências dentro da providência de Deus, mas nunca jamais como forma de direcionamento, porque você observa que o próprio profeta aqui, ele é claro nesse sentido, entendeu? Falando aos profetas. E é interessante porque nesse contexto aqui de Jeremias 23, haviam falsos profetas que estavam fazendo profecias pautadas em sonhos pessoais e que não estava se harmonizando e que não fazia parte da revelação de Deus. Olha o perigo, porque quando você anda por esse caminho, você cai naquilo que nós chamamos de subjetividade, ou seja, você vai ter um sonho que vai ter a sua interpretação, que você vai dar o seu entendimento, mas aí fica a questão, será que está harmonizada a palavra do Senhor? E aí trabalhar nesse caráter subjetivo, ele é muito perigoso. Por isso que nós devemos ser objetivos. E a nossa objetividade, ela tem que estar sempre baseada naquilo que a Bíblia ensina e naquilo que a Bíblia revela. Então, nessa questão do sonho, vale aqui esse conselho de Jeremias, das nossas experiências serem contadas apenas como experiência, e aí nós descobrirmos providencialmente a vontade de Deus para a nossa vida. Não sei se ficou claro aí dentro da pergunta. Para mim ficou, eu acho que o Matheus lançou um comentário mesmo nesse sentido aí, né? Matheus ele disse o seguinte, Matheus Cavalcante: já ouvi relatos verídicos de pessoas que, segundo ela, Deus teria mostrado a ela por meio de sonho que ela estava com câncer. E de fato, logo depois de fazer o exame, foi confirmado. Trataríamos isso como um caso, como coincidência? Acho que justamente aí o senhor falou, né? Trataríamos como um caso de coincidência e não algo que é doutrinariamente pautado, né, para nós. Exatamente. A grande questão aqui, Lucas, é nós termos o cuidado de fazermos das exceções às regras. Então, veja, nessa questão do sonho, é algo muito pessoal e subjetivo. Pode ser que, ao longo da nossa vida, como nós falamos, alguma coisa se harmonize. Pode ser. Então, a gente tem que trabalhar sempre nesse campo, não da subjetividade, mas da objetividade, e não fazer disso uma regra. São as exceções, mas a regra é nós pautarmos a nossa vida pela palavra do Senhor, é nós termos as nossas experiências subjugadas àquilo que a palavra de Deus nos manda e não aquilo que nós sentimos ou aquilo que porventura nós vivenciamos em dado momento da nossa vida. Certa vez eu escutei até um relato, né, de pessoas que chegaram a dizer que estavam revelando sonhos para outras pessoas, e era num contexto bem polêmico assim, né, porque ela dizia que uma determinada pessoa chegou para outra, né, uma pessoa que tinha dito receber a visão com relação a outra pessoa, e disse que essa pessoa, que era um rapaz, deveria deixar sua esposa, porque Deus estava preparando uma serva para ele, porque ele estava casado com uma ímpia, né? E aí a gente vê meio conflitante isso quanto a alguns textos, né? Porque até então esse homem dizia
dizia que a sua mulher aceitava o convívio com ele, mesmo ele sendo crente e ela não, entendeu? Isso me parecia bem conflitante quanto à própria doutrina, né? Então, como é que a gente se porta diante a isso quando pessoas dizem isso, né? Como é que a gente se porta? Eu vejo isso nesse princípio, né, em relação a sonhos, com os mesmos princípios que Deus havia deixado para Israel em relação à conferência ou à averiguação que o povo de Deus no Antigo Testamento deveria fazer em relação aos profetas. Até porque os profetas, conforme nós falamos, pelo menos Deus usava esse recurso de visões e sonhos para pudesse falar da parte dele. Então, nesse processo aí, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a gente encontra alguns subsídios que nos ajudam a fazer as avaliações, até mesmo desses sentimentos, para que assim a gente possa tê-los de maneira que se harmonize o ensinamento da palavra. Abram, por favor, aí, livro de Deuteronômio, capítulo 18. Livro de Deuteronômio, capítulo 18. O subjetivismo, ele sempre é perigoso. O subjetivismo, ele é sempre perigoso, porque cada um tem a sua própria vontade, seu próprio pensamento. E aí você termina caindo numa torre de Babel, quando todo mundo quer colocar, aflorar o seu sentimento. Então, por isso, a gente tem que seguir os parâmetros que são objetivos. E onde é que nós encontramos esses parâmetros? Na Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20. Olha só a orientação que Deus dava em relação à averiguação de determinado profeta, se era de Deus ou não. Veja aqui que essa forma de avaliar é uma forma extremamente objetiva. Ela não é só subjetiva. Não, eu penso que aquele profeta é do Senhor, eu penso que aquele profeta é de Deus. Não é assim. Então, veja. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Veja que o erro, ele vai estar sempre misturado com o acerto. Mas aí você vai ter os recursos da Bíblia para você separar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, poderia se levantar, naquele contexto, um determinado profeta, falar determinada coisa. Será que ele deveria ser ouvido? Será que as pessoas deveriam atentar para as suas palavras? Deus diz, siga os critérios. Quais são os critérios? Veja, versículo número 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, veja, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, qual era o primeiro princípio? A palavra que o profeta falar, ela tem que ser confirmada. Era o primeiro critério. Mas existia apenas esse? Não. Vamos voltar também lá em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Porque aí você podia incorrer no erro, né? Não, aquilo que o profeta falou, aconteceu, vou seguir, né? Foi o critério. Apenas esse não. Olha só, capítulo 13, a partir do versículo 1. Isso serve para sonhos, entendeu? Isso servia para sonhos no Antigo Testamento, dentro do processo de revelação. Então, se existia todo esse critério objetivo, naquele contexto, muito mais hoje. Então, veja, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1. Quando profeta ou sonhador, veja, ou sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, veja, ele anuncia um sinal, veja, ele anuncia um prodígio, uma coisa ali miraculosa, beleza. Versículo 2, desculpem, versículo 2, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aqui o que ele fala se confirma, mas se confirmar aquilo que ele falar, mas ele levar as pessoas a contrariar a vontade do Senhor, essa profecia não é válida. Esse profeta também tem que ser desacreditado. Então, qual é o princípio? A gente só pode fazer, as nossas experiências, elas devem estar sempre sujeitas à palavra do Senhor. Então, se a revelação de Deus cessou,
Se um dos meus de Deus fazia a sua revelação era sonhos, então hoje isso não é válido porque contraria o princípio ensinado na própria palavra de Deus. Ok? Perfeito, perfeito. Mas aí a gente, quando vê todo o cenário qual é em volta de nós, né? A gente se pergunta então uma coisa, porque é bem certo, né, que existem diversas igrejas, diversas outras doutrinas aí que, de fato, declaram diversos acontecimentos que dizem eles que aconteceram por intermédio de sonhos e de milagres, né? Só que aí o senhor toca num ponto aí, né, que talvez eles estejam servindo a outros deuses, né? Então, com esse entendimento, né, a gente poderia dizer que um sonho que, se revela ou que é dito por alguém, ele pode ter autoria satânica ou não? Sim, com certeza, com certeza. A partir do momento que você se afasta da verdade, eu estou falando aqui de maneira generalizada, cada caso é um caso, né? Mas a partir do momento que você se afasta da palavra e que você se envolve com aquilo que não pertence ao Senhor e que está diretamente relacionado aos ídolos, aos falsos deuses, isso pode muito bem acontecer. Isso pode muito bem ocorrer. Daí a necessidade de nós estarmos sempre apegados à palavra, para que assim a gente não venha incorrer em erros. E talvez essa seja a triste realidade de muitas pessoas que têm determinadas experiências, entre aspas, e a gente observa que são pessoas que estão totalmente desassociadas da palavra do Senhor, e uma vez que você se envolve no erro, você vai ter nesse erro uma verdade. Isso naturalmente vai impactar a sua vida, inclusive as experiências que você tem, dentre elas a própria questão do sonho em si. E isso vai servir de um elemento, de uma forma, para que você possa propagar o erro. Então, isso pode sim acontecer. Isso pode sim se dar na vida de uma pessoa. Cada caso é um caso, mas, repito, o princípio é se afastar da palavra. Veja como isso é importante. Pegando o exemplo que você havia destacado anteriormente, né? Você tem ali, né, uma determinada pessoa que é casada com outra. A gente sabe, o casamento é uma instituição divina, ele é um laço inquebrável. Aí, de repente, fulano tem um sonho que diz, não, eu vou me separar da minha esposa e vou contrair um outro matrimônio. Aí eu pergunto, está onde na Bíblia? Um sonho, ele não vai invalidar um princípio que você encontra na palavra do Senhor. A experiência, ela nunca pode colocar abaixo o princípio. O princípio, ele vai sempre permanecer. Ele vai depender de tempo, ele vai depender de circunstância, ele vai depender de pessoas. Estará lá a verdade. E aí a necessidade, conforme nós falamos, de nós não sermos subjetivistas, mas nós sermos objetivos em relação a isso aí. Então, todo e qualquer princípio que Deus ensina, ele não pode ser invalidado, mesmo que seja a experiência mais extraordinária que, porventura, eu vivenciar na minha vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, ele fala isso em relação ao Evangelho. Ele faz a defesa ali do Evangelho. Ele diz, nem que descesse um anjo do céu e me mostrasse um outro evangelho, se isso porventura acontecesse, eu chamaria, entre aspas, esse novo evangelho de anátema. Veja como Paulo, ele se apegava a princípios e subjugava as suas experiências aos princípios. O grande problema hoje é que você tem uma inversão de valores. Você dá muito mais razão à sua experiência do que à ordem de Deus. Esse é o nosso grande problema. A experiência em primeiro lugar, em detrimento ao ensinamento da palavra. Não, somente a palavra, somente a Escritura, como diziam os reformadores. Então, partindo desse entendimento aí, que de fato um sonho ele pode ser de autoria satânica, né? Então a gente enquadraria justamente aquele episódio lá de Atos, de 6:16 até o 18, quando ele fala de uma mulher que, de fato, ela conseguia predizer, acertar o futuro e dar lucro, né? Imagina, você conseguir lucrar dizendo qual era o futuro, dizer que ia ganhar a Mega Sena e ia ter visões sobre o futuro e ser assertiva quanto a isso, né? Então, se enquadra justamente nesse quesito de, olha, de fato, um sonho ele pode acontecer, a pessoa pode estar certa quanto àquilo, que aquilo, de fato, se concretize, só que aquilo tem de autoria satânica, que eu não estaria servindo a Deus como muitas pessoas falam isso, né? E sim ao próprio Satanás. Exatamente. E o caso lá de Atos 16, ele é muito emblemático nesse sentido, né? Principalmente dentro daquele contexto que a gente observa no livro de Atos, onde o Evangelho
a luz da palavra, ela estava sendo difundida através do trabalho em especial do apóstolo Paulo. E aí você vai ver que nesse contexto de expansão do evangelho, quando Paulo estava levando a luz da verdade, ele estava levando a quê? A nações pagãs. Ele estava levando para onde? A povos que não sabiam e que não serviam ao Deus verdadeiro, muito pelo contrário, aos deuses falsos. Então, existe a operação do erro. Existia no passado, existe agora. E aqui para nós, vai se intensificar ainda mais na medida em que nós irmos para a consumação da história humana. Quando você observa, por exemplo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, você observa isso, que Deus ele vai permitindo a operação do erro para que fique realçada a sua verdade. Então, no mundo antigo, no mundo em que foi pregado o evangelho, essa operação do erro, ela era disseminada, na verdade, ela era a realidade, e nesse sentido, Satanás faz uso da mentira para poder assim subjugar as pessoas. E nesse texto mesmo de Atos 16, você observa a mudança que houve naquela jovem a partir da pregação do evangelho. Então não é à toa que você observa em muitas nações e muitos povos a adoração a falsos deuses, determinadas coisas que se tornam reais lá, por quê? A permissão da operação do erro. Então isso acontece, isso aconteceu e isso sempre há de acontecer, no menor ou maior grau. Perfeito, perfeito. Só interagindo aqui com o pessoal das redes sociais, né, e coletando alguns comentários, né? A irmã Islene Dutra diz o seguinte: pessoas aceitam orientações vindas de sonhos revelados, mesmo que elas se choquem com a palavra de Deus, no caso aqui, né? Nosso irmão Alisson, ele diz o seguinte: quando estudamos acerca da história do surgimento das diversas seitas aí, percebemos algo em comum entre elas. Todas elas surgem a partir de algum sonho ou visão que o líder destas teve, né? E a gente tem diversas realmente aí, né? Só fazendo referência ao quesito do próprio adventismo, né? Do testemunho de Jeová, diversos aí tem Mormon também, bem. Na verdade é um princípio, viu? Sempre. Por isso, meus irmãos, é necessário a gente sempre avaliar a história, né? A gente sempre analisar a questão das circunstâncias. Quando você vê essas seitas que surgem e você vai analisar a história de cada uma delas, elas vão estar sempre vinculadas ou a um sonho ou uma revelação. Elas estarão sempre vinculadas a uma experiência subjetiva que não passa pela comprovação das Escrituras. E muitas vezes quando você contesta, qual é a argumentação que você escuta em contrário? Mas a experiência foi minha. Então cada um vai ter sua experiência. E aí fica complicado, a gente vai virar uma torre de Babel, entendeu? Por isso Deus nos dá a sua palavra, porque essa dificuldade em relação às experiências, essa dificuldade em relação às falsas ideias, não é uma coisa nova. Imagine só, volte um pouquinho aí o seu pensamento para o contexto de Israel no Antigo Testamento, quando eles estavam ali peregrinando no deserto e eles estavam ali para adentrar a terra prometida, ali entre os cananeus, o que tinha de idolatria, o que tinha de superstição, o que tinha de misticismo, mas Israel teria que ser luz, iria ter que agir de maneira diferente. E qual era essa diferença? Era a sua fidelidade à palavra e não às experiências. Esses próprios textos que nós lemos, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, serviriam justamente de luz, de orientação, de bússola. Para quê? Para que eles não arredassem um pé da palavra do Senhor. Perfeito. Comentando aqui e agradecendo ao Iola sair bem centrado aí, né? E algo bem observado também quanto às falsas doutrinas por aí ditas, né? Eu só nessa questão de Alisson, eu queria até que ele me ajudasse, que eu estava tentando pronunciar o nome certo, mas acabou que eu não vou fazer isso não, para não pagar mico. Mas nessa questão dos sonhos, né? De você, pegando lá o texto de Eclesiastes 5:3, a questão dos muitos trabalhos vem um sonho, dos muitos trabalhos vem um sonho. Então, existiram pelo menos dois casos na história da ciência que eles estão diretamente relacionados com sonho. Não sei se é lenda ou se de fato foi verdade, né? Mas a tabela periódica, do jeito que a gente tem na química, aí nosso irmão Alisson pode nos ajudar, né? É dito aí que o seu autor, se não me engano, foi um russo, o nome dele era Dmitri, o sobrenome é que eu não sei pronunciar, né? De tanto ele pensar, ele teve a visão da tabela periódica através de um sonho, entendeu? Mas é fruto de quê? Do envolvimento mental
que ele tinha naquele processo, naquele trabalho. A fórmula do benzeno também foi. Eu também não vou pronunciar aqui para não pagar mico, mas o nosso irmão Wallace pode falar aí, tanto a questão da fórmula do benzeno, como a questão até da própria tabela periódica, são frutos de sonho, não de visões, mas resultado de um trabalho árduo, de envolvimento mental, que depois terminou produzindo esses benefícios que a gente tem na humanidade. Então, se o nosso irmão Wallace, a nossa irmã Elaine, ou qualquer outro químico souber, por favor, coloque aí, porque eu não vou pagar mico, eu não vou falar a pronúncia errada. Mas Okay? isso é bem verdade aí o que o senhor fala, né? Principalmente na área de computação, a gente vivencia muito disso, né? A gente está com um problema lá, passa de todo dia trabalhando, não consegue resolver, vai dormir, tem um estralo quando está sonhando, acorda e vai resolver o problema, né? Então tem muito disso realmente, desse envolvimento mental que a gente tem. Mas para a gente não perder aqui os comentários, né? Nosso irmão Edinaldo fala o seguinte: percebo a tentativa de usurpar o lugar de Deus e a glória ao trazer novas revelações que explicitamente é contrária à palavra de Deus. Bem no contexto que a irmã Islane falou há pouco, né? E o pastor comentou também. Raimundo pergunta, o que é que garante que um sonho pode ser realizado? A vontade de Deus. se estiver na vontade de Deus, vai ser, entendeu? Agora, isso não significa dizer que você vai sonhar e você vai esperar. Eu sempre gosto de falar daquilo que a gente leu lá em Jeremias, né? Se você tiver um sonho, conte como sonho, né? Se tiver de ele se harmonizar com algum fato da história, não coloque nisso ou não explique nisso da questão do sonho em si, apenas na vontade do Senhor. Até porque tem uma coisa que a gente nem falou aqui, mas é que é importante você falar, daquilo que a gente chama de déjà vu, né? Eu não sei se alguém já teve isso, não sei se alguém sabe o que é isso. Déjà vu, o Lucas agora ficou rindo, né? É uma palavra francesa que traduzida para o português diz eu já vi, que ela retrata aquelas experiências que muitas vezes a gente tem num determinado momento e já ter vivenciado aquilo. Quem aqui não já passou por isso, né? Você chega num determinado local e parece que você já vivenciou aquilo ali, parece que você já esteve com aquela pessoa. Então isso faz parte da experiência humana e aqui para nós até agora ninguém conseguiu dar uma explicação razoável e a gente também não encontra, pelo menos no que eu vi, nenhuma fundamentação em relação à Bíblia. Então como eu coloco isso? Nessa experiência que a gente tem, entendeu? Que a gente deve ter apenas como experiência, não criar nelas uma regra, não confiar nelas como um princípio, apenas contar como uma experiência. Como o Jeremias falou, se você tem um sonho, você conte como um sonho. Então, os próprios déjà vus, né, que nós temos é uma explicação em relação a isso aí. Porque nessa questão do sonho, é bem interessante. A gente está discutindo aqui algumas coisas relacionadas à Bíblia, mas você vai ver que a psicanálise ela vai ter, né, um posicionamento em relação à questão dos sonhos, inclusive fazendo a classificação de dois tipos de sonho, que é aquele sonho que você tem mais claro, mais nítido, que é uma experiência que você tem quando você está bastante cansado ou quando você atinge o ápice do seu sono. Então você sonha, entendeu? E aqueles sonhos que você tem, né, que naturalmente eles não são perceptíveis quando você não dorme profundamente. Então a psicanálise ela explica dessa forma. O próprio Freud ele já explicava isso desde o seu tempo. E a questão da neurologia também tem uma explicação para a questão dos sonhos. Então são várias explicações científicas que você observa e aquilo que a Bíblia descreve. Então você tem que ver aquilo que é a experiência humana e aquilo que Deus fez uso para poder revelar a sua vontade. Perfeito, perfeito. Continuando aqui, né, apareceu algumas perguntas também, outros comentários, né, o irmão Reginaldo diz o seguinte: a visão mais clara dos acontecimentos é aquela que vem do céu. Acredito que ele está se referindo justamente à palavra de Deus e à Bíblia aqui neste sentido, né? E aí o irmão Ricardo coloca uma pergunta aqui que ele já recebeu crédito aqui e já foi apoiado por Alex, né? Ele diz o seguinte: quais consequências as igrejas têm com as interpretações dos sonhos? Né? Isso acaba gerando o quê? Né? Determinada igreja ela acaba aderindo ao que de Deus se revelar, né? Através de sonhos de maneira específica ou de maneira geral do seu plano, né? Então, qual a consequência que isso traz para uma igreja de fato? Anarquia, literalmente, aquilo que a gente pode chamar de anarquia eclesiástica. Desculpa aqui a dureza da expressão, mas a gente não pode deixar de tratar assim, porque, preste atenção, meus irmãos, você tem ali um determinado grupo de pessoas e um determinado irmão tem um sonho acerca de algum fato, de algum acontecimento que talvez possa até contrariar a palavra.
De repente, um outro irmão também tem um outro sonho, que difere do sonho anterior, que também contraria a palavra. A pergunta que fica é: qual vai ser o sonho verdadeiro? Qual deve ser o sonho que deve ser acreditado? Como é que a gente vai se pautar entre um e outro? Olha só o problema. Aí você vê a questão da anarquia nesse sentido, né? Não vai virar uma terra sem lei, entendeu? Não, fulano é mais espiritual. Como é que você vai avaliar? Então você vai sempre puxar para algo subjetivo. E quanto mais você puxa para o subjetivo, mais você fica desnorteado sem a devida orientação. Então, você vai ver e vai cair justamente no anarquia espiritual. Então, é muito perigoso. É muito perigoso. Às vezes, nós que somos conservadores, nós que somos tradicionais, muitas vezes nós somos taxados até de radicais, né? Vocês são idólatras pela palavra. De fato, graças a Deus por causa disso, né? A palavra não é a palavra física, mas a palavra, a mensagem, o conteúdo. Porque, com toda certeza, se eu me apego à palavra, eu vou ter menos chance de errar. E quanto mais apegado à palavra, menos chance terei de errar. Porque Deus não pode se contradizer. As experiências, elas se contradizem, mas a verdade absoluta da palavra, ela nunca vai se contradizer. Por isso, sempre a Bíblia, sempre a Bíblia, sempre a Bíblia. Perfeito, ok? Perfeito. Então, continuando aqui, e eu tentando me sincronizar aqui para ver se de fato eu estou entendendo tudo. Vamos fazer aqui um resumão, né? Vamos. Então, o pastor... E somente, como foi a nossa irmã Elaine, né, que sugeriu o tema, se ela está entendendo, se está atendendo a necessidade dela. Irmã Elaine, eu tenho que fazer aqui um salve aí para a irmã Elaine, ela sugeriu o tema aí, então... Diga aí o que você está achando, está entendendo, está complicado, e o Alisson está lhe confrontando aí, como é que está aí em casa? E o Alisson foi pesquisar para saber quem foi o inventor da tabela da periódica. Pois é. Mas eu não sei se ele respondeu, está lá embaixo ali, se foi ele, não, ali foi ainda foi anterior, né? Pronto, isso. Beleza. Mas foi, aí a gente... foi isso que eu vi, né? Não sei se é verdade, aí eu estou colocando aqui para ele confirmar se foi ou não, entendeu? Perfeito. Mas aí dando continuidade, tentando resumir aqui, né? A gente viu basicamente, né, pastor, se não me engano, 2 posicionamentos quanto ao sonho, né? Ele tem 2 diretrizes, uma que de fato é fruto do nosso emocional, de tudo que acontece, uma também que é fruto de Deus através da revelação de Deus também. E a gente acredita, né, que essa revelação ela se deu até o fechamento do cânon. Né? Isso, Apocalipse 22. Acabou a revelação. Nem em sentidos revelatório quanto ao plano de Deus salvífico, nem no sentido mais específico da gente. E lembrando que essa revelação, via sonhos, via visões propriamente dito, sempre harmonizada com a palavra, Deuteronômio 13, ok? Sem fugir desse princípio, ela seguia nesse caminho. Perfeito. Só para dar o adendo aqui. Perfeito. Então a gente viu também que Deus não se revela mais. Então, se Deus não se revela mais, né, através de sonhos e nem de visões, né, a gente poderia agora. E a gente viu que também existe o aspecto de um sonho, ele também ter autoria satânica. A gente poderia dizer taxativamente que hoje em dia todos esses tipos de revelações e sonhos, eles têm autoria não divina, de parte de Deus, e sim satânica. Alguns sim, com a origem satânica, hoje com a origem humana mesmo, entendeu? Descartes dizia que a razão humana possui razão que a própria razão desconhece. Então, às vezes, o ser humano ele concebe determinadas coisas na sua mente e ele fixa determinadas coisas na sua mente, que isso vai interferir na sua visão de mundo, vai interferir até mesmo nas suas experiências, entre elas a questão do próprio sonho, e aquilo pode ser apenas algo particular, próprio da pessoa. Eu não vou taxar como demoníaco, mas não vai ser divino, entendeu? Sim. Então, eu não gosto de tratar todos como satânicos, foi por isso que eu fiz questão de especificar ali, né? E pode acontecer da pessoa idealizar aquele pensamento, até mesmo a questão das próprias seitas, né? De você ter uma determinada convicção equivocada, e aí você terminar enveredando naquele erro, pensando que é verdade. Então, mais uma vez, eu evoco a palavra de Descartes, que a razão humana tem razão, que a própria razão desconhece. É interessante, você até lembrou aí o quesito de seitas, né, de surgir de próprios visões e depois pessoas, né, é bem comum também líderes de tais seitas, posteriormente a ver o erro que caiu, né, eles mesmos tentaram se desculpar, admitindo tal erro, tal posicionamento também, né. Então, olha a confirmação de Wallace aí. Confirmou. Aqui não foi sonho não, viu? Agora eu quero ver
você pronunciar essa palavra, viu, Lucas? Que eu já não pronunciei porque eu estava querendo não pagar mico. Obrigado aí, viu, Alisson? Mas eu vou ler e vou botar aqui o tracinho para você complementar, né? E o Alisson disse assim de que Elaine falou, não foi o Alisson não, foi a Elaine aí, ó. Foi a Elaine, sim. A tabela periódica que serviu de base para o desenvolvimento da tabela atual foi desenvolvida pelo cientista russo químico Dmitry Ivanovich. Eita, o outro não dá não. Foi por isso que eu não falei, tá vendo aí, ó? Ele realmente sonhou. Mas a Elaine colocou, né? Ele sonhou com um diagrama que em todos os elementos químicos se encaixavam. Não foi Muito uma bem, revelação, pastor. Tá não foi uma revelação, tá Pois vendo aí? Exatamente, não foi. Ele sonhou, né? Mas, enfim, né? Então a gente consegue fazer aqui agora esse... E aqui para nós, viu, Lucas? Desculpa aí os irmãos, se a gente terminou ficando mais informal, eu até acho melhor. Lucas falou dessa questão mesmo de programação. Eu também sou assim, entendeu? Via de regra, né? Não é que os sermões sejam fruto de sonhos, não, viu? Peraí, pelo amor de Deus. Mas você estuda, você analisa o texto, aí você fica pensando como é que eu vou dividir em pontos que possam ser compreensíveis e sistematizados. E aí você pensa, muitas vezes você vai dormir pensando e às vezes você tem aquilo que a gente chama de insight, e aí quando você acorda já vem tudo arrumado, entendeu? Então foi uma revelação divina, um sonho? Não, gente, foi a experiência que eu tive de ocupar minha mente num determinado projeto, num determinado propósito, e aquilo ali, o meu subconsciente começou a trabalhar. É claro, Deus com certeza me auxiliou, mas isso não é experiência transcendental, porque senão todo domingo que a gente pregasse aqui era fruto de sonho. Não, jamais, Deus me livre numa situação como essa. Então, a gente tem que fazer a compreensão do que seja a mera experiência, entendeu? E não fundamentar nela uma verdade bíblica. Se tiver problema, vá dormir, mas só resolve, viu? Não comece a fazer aquilo de doutrina para você, não. Aí o irmão João Soares, né, ele colocou aqui que conhece igrejas que vivenciaram um falso avivamento bíblico, no qual predominou essa prática de sonhos, revelações extrabíblicas e visões, onde se instalou o caos espiritual e moral, né? Beirando o que o pastor falou aí, né, do anarquismo. Anarquia eclesiástica. Anarquia eclesiástica. E tem gente aí dizendo que está gostando, né? Elaine dizendo que está achando bastante interessante toda a abordagem do tema. Mas, enfim, né? Vamos continuar. Então, só lembrando aqui até o posicionamento e ratificando, né? Que a gente, então, a visão do pastor quanto a todo sonho ele ser satânico ou não, ele tem uma bifurcação aí, né? Não é todo, de fato. Só ratificando esse posicionamento, né? Mas, enfim, a gente recai em outro problema também, e eu acho que já é a terceira parte aqui, né? É só problema nesse tema aí, né? Só... E esse aí é algo bem mais complexo que aflige, né, toda a doutrina de uma igreja, né? Porque existe uma competição muito grande em quem acreditar, como a gente estava mesmo falando, né? A gente vai ter aí uma estabelecida guerra, né, entre a autoridade bíblica e os sonhos, né? E aí a gente cai em outro ponto. Existem pessoas que dizem que têm o dom de sonhar, de interpretar visões. Esse dom, ele de fato, ele existe, né? Em que a gente pode basear isso tem autoridade, sim ou não. Só lançando aqui já algo polêmico que as pessoas utilizam para se apoiar nisso, né? Existe o texto lá de Daniel, capítulo 1, versículo 17, né? Capítulo 1, versículo 17, é uma história bem conhecida, né? Eu estava doidinho para começar a falar de Daniel. Vai ser bom agora, porque a gente vai se harmonizar aqui no personagem. A gente terminou estourando um pouquinho o tempo de hoje, né? Mas vale a pena, né? Mas estamos chegando também no final. Nada de correr aí. No final, dê o like aí, viu, pessoal? Sim, aí compartilhe. Em Daniel, lá no capítulo 1, versículo 17, é dito o seguinte, né? Depois que eles foram lá, e a gente conhece a história, né? Que eles não recusaram comer as iguarias do rei, né? E aí tem uma conclusão que inicia assim no capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 homens, né, que era Sadraque, Mesaque, Abednego, né, os respectivos Ananias, Azarias e Misael, né, ele diz que a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
E aí pessoas acabam justificando o quesito do dom de interpretar visões e sonhos com relação a isso. E fazem disso, digamos, uma profissão, né? Digamos assim, ele acaba exercendo isso como sendo um dom de Deus, dizendo que ele acredita nisso, né? Então, esses sonhos pautados com pessoas que se dizem isso, é válido esse tipo de dom, né? E também é válido como é que fica o confrontamento da autoridade bíblica mediante que essas pessoas tratadas desse dom, suposto dom, têm a pronunciar. Muito bem. Em relação a Daniel, qual é o primeiro ponto que a gente tem que partir, né? De fato, você vê essa qualificação que é dada a Daniel, capítulo 1, versículo 17, em relação ao quê? Às visões, em relação aos sonhos. Por que isso? Porque Daniel, ele era um profeta. Dentro daquele conceito que nós demos agora há pouco, o profeta, ele recebia as revelações de Deus. Quando estava acordado, era uma visão. Quando estava dormindo, sonhos. Então, essa capacidade, esse dom, vamos assim dizer, tanto das visões como também dos sonhos, ele ocorria não só na vida de Daniel, na vida de José também, mas no caso aqui específico, na vida de Daniel, por quê? Porque Daniel, ele era um profeta. E por que isso se deu? Porque nós estávamos aqui no desenrolar da história da redenção. E de maneira específica, a gente estava trabalhando o livro profético do Antigo Testamento, Daniel. Por mais que você venha ter profecias, e você vai encontrar em relação a Jeremias, em relação a Isaías e outros profetas, em relação à escatologia, mas nada vai se comparar com o livro de Daniel. Eu sempre gosto de dizer que o livro de Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, e você vai ver isso facilmente. Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, e você vai vendo todo o desenrolar das revelações e visões que Daniel tem e que apontam justamente para o futuro, englobando a história do mundo e a consumação com a vinda do Filho do Homem, conforme nós observamos na parte final, salvo engano, capítulo 12 de Daniel. Então, a questão de Daniel se aplica ao caráter profético que ele desenvolvia pelo fato de ser um dom de Deus. O dom da profecia era exercido através de sonhos e através de visões. Em relação a Daniel, o fato é tão extraordinário, quando você vai observar, por exemplo, Daniel capítulo 2, quando ele vai fazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor, é uma coisa interessante que eu nunca havia atentado. Eu acho que foi esse ano que eu estava lendo a passagem e atentei. Veja que no caso de Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, ele não chega nem a dizer o sonho. Daniel, na verdade, ele não só interpreta, ele diz o sonho e interpreta. Ele diz o sonho e interpreta. Então, se você tiver, entre aspas, alguém que interprete sonhos nessa qualidade de Daniel, até hoje eu não vi. Geralmente você faz a interpretação do sonho, mas você fazer a menção do sonho e em cima disso você fazer a interpretação, eu só vejo aqui em Daniel. O rei Nabucodonosor naquele episódio foi bem cético, né? Ele só acreditaria se a pessoa chegasse lá e dissesse qual foi o sonho e a interpretação para aquele sonho. E ele teria que aceitar isso ainda, né? Exatamente. Inclusive ia punir de morte. Exatamente. Não é quem assim não agisse, quem não tivesse essa capacidade. Tanto é que, eu até esqueci o nome da pessoa que levou Daniel lá à presença de Nabucodonosor, tem um nome, se não me engano, começa com a letra A. Então Daniel foi lá, ele faz a menção do sonho, nos seus detalhes, e interpreta o sonho. Agora, uma coisa interessante, quando você vai, por exemplo, para Daniel capítulo 4, ele vai fazer uma interpretação do sonho de Nabucodonosor, mas nesse caso, Nabucodonosor fala o sonho. Arioque. Arioque. E aí ele só faz a interpretação. Daniel capítulo 7, ele tem um sonho, e aí no sonho ele tem a revelação. Então veja como vai variar. Agora você vai observar o quê? O caráter de um profeta. Então a grande questão é que Daniel é um profeta. Desculpa aqui, o que a gente tem muito hoje, na verdade, só o que a gente tem hoje são falsos profetas. Esse é o problema, entendeu? Falsos profetas que querem agir na qualidade de profeta quando o dom profético ele já cessou. Só para a gente fazer um link, né, e até um tema bom para depois a gente discutir, né? A gente vê muitas pessoas hoje com esse dom de sonhos, a gente vê muitas pessoas hoje com esse dom de visões, que se auto-intitula profeta, mas ninguém previu o coronavírus. E digo mais, ninguém prevê quando o coronavírus vai se acabar. Aqui eu faço um desafio a qualquer um que se titula profeta. Já começou o coronavírus, a gente não pode mais contar, né? Simples, me faça a profecia de quando o coronavírus vai acabar.
Se você não puder dizer quando ele vai acabar no mundo, simples, diga quando vai acabar aqui no Brasil. Se você não puder dizer quando é que vai acabar no Brasil, diga quando vai acabar aqui na nossa cidade. Fica o desafio, entendeu? Não sei se não é válido. Fica esperando a resposta. Perfeito, perfeito. E só lembrando aí, chamando um detalhe aí, já que o pastor entrou até na parte de Daniel, Desculpa aí o desafio, mas é só para comprovar o erro, né? Daniel, ele é bem detalhado a maneira como foi também até a própria revelação do sonho, né, a interpretação, né? Ele não foi algo instantâneo, né? Foi algo que ele pediu ao rei um tempo para que ele fosse orar a Deus junto com seus amigos, e Deus, quando ele foi dormir, Deus revelou isso a ele, né? Foi algo que de fato foi providência de Deus. Só tentando achar aqui nosso irmão Demóstenes, ele fez uma pergunta que já passou aqui. É o seguinte, né? Ele fala assim: podemos considerar essas igrejas, as quais provavelmente o irmão João Adelino tinha falado, né? O presbítero, igrejas que são adeptas aos sonhos, né? Ele pergunta: podemos considerar essas igrejas pelas quais creem em visão e sonho em sua doutrina como irmãos salvos em Cristo Jesus? Eita, João, tu é fogo, né? Veja. Eu confesso que eu fico meio constrangido de dar essa resposta, mas vamos lá, né? Veja, o que há de comum, né, entre nós que somos cristãos? Existem algumas doutrinas que nos identificam como povo de Deus. A aceitação da Bíblia como palavra de Deus, a aceitação da encarnação do Verbo, da duas naturezas do Salvador, a doutrina da Trindade, né? A doutrina da Trindade, a vinda de Cristo a este mundo, bem como o seu retorno visível, julgamento final, recompensa final. Então eu vejo que quando você tem esses pontos comuns, apesar de haver essas divergências, eu acredito que a gente não pode perder o senso de considerá-los como irmão em Cristo, agora com essas ressalvas. Agora, por outro lado, mesmo tendo essa aceitação, a gente vê muita dificuldade. A pessoa se opor ao ensinamento da palavra em relação a esses temas. Se opor, né? E aí eu fico realmente na dúvida. Então, na dúvida, eu prefiro ir pelo caminho da aceitação, para que assim eu não expurgue, não expulse pessoas do céu dentro da minha própria avaliação. Agora, sabendo que existe essa dificuldade. Porque ao mesmo tempo você comunga dessas ideias que são centrais, mas também você vai discordar de uma que é essencial, que é aquilo que a suficiência e a autoridade das Escrituras, porque você vai aceitar a Bíblia como suficiente, quando na verdade outra pessoa vai dizer que não é somente a Bíblia mais as suas experiências. Então a gente anda realmente por um terreno um tanto quanto escorregadio. Então, para evitar de sermos excessivos, eu prefiro considerá-los como irmão em Cristo, mas com essa ressalva, ok? Perfeito. Para não fugir da pergunta, porque aqui a gente não pode fugir, entendeu? Certamente, se fugir a gente volta. A gente volta. E só para finalizar aqui, pastor, como é que o senhor comenta esse tema, né, baseado lá em Hebreus 1:1, né, que ele fala que outra hora, havendo Deus falado de muitas maneiras, fugiu agora aqui o resto do versículo, ó. Quem vai me pegar, hein, Kenny? Quem vai. Havendo Deus falado de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, não é isso mesmo? Nos falou. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em que sentido, Lucas? No sentido justamente da limitação das visões, né? Uma vez que Deus falou isso de muitas maneiras antigamente, né? Isso. Se encaixa justamente nesse fechamento do cano. Se encaixa. Inclusive lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, qual é a grande profecia que Moisés faz lá? Que haveria de vir um outro profeta maior do que ele. E maior do que todos os outros profetas que desempenharam seu ministério ao longo da história da revelação. E que grande profeta foi esse? Cristo, entendeu? Cristo. Então Cristo, ele vai ser a revelação final. Cristo, ele vai ser o profeta final. E ele vai fechar o cânon justamente através da sua profecia, que foi inspirada pelos seus apóstolos, no caso da sua conclusão, através do apóstolo João. Então, finda essa profecia, que se manifestava através de sonhos e visões, hoje, tais métodos eles se tornam desnecessários. Eles fazem parte apenas da experiência humana, mas não como caráter preditivo, nem também como caráter de orientação
apenas como experiências que podem ou não se confirmar de acordo com a providência e com a vontade do Senhor. Então, essa questão de interpretar sonhos, ela não cabe para nós crentes. A gente sabe que tem até pessoas que interpretam, né? É o que a gente chama de orinomancia, né? É a ciência que interpreta os sonhos. Mas isso não cabe mais para um cristão. Eu até me lembro, né, no tempo que a gente era incrédulo, eu acho que hoje ainda tem, né? Alguns livros que tratam da interpretação de sonhos. Às vezes vendia em banca de revista, entendeu? Quando você sonha com uma determinada coisa, vai acontecer aquilo. Quando sonha com determinada coisa, vai acontecer aquilo outro. E a gente vê que essas coisas não são comprováveis, né? Não são comprováveis. Então, isso é o que a gente chama de oniromancia, né? Que é a ciência que interpreta os sonhos. Mas para um crente, isso não existe, entendeu? Perfeito. Então, um outro texto também que geralmente é dado apoio para isso, né? É lá o de Joel, né? Joel, capítulo 2, versículo 28, né? Que fala isso. assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a terra, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, a gente acredita que de fato houve esse fechamento ali, como está falando em Hebreus, ou não? Veja, esse texto aí de Daniel, capítulo 2, versículo 28, ele vai Joel, desculpa. Esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele vai ser confirmado lá em Atos, capítulo 2. Inclusive, quando Pedro vai fazer a exposição lá em Pentecostes, ele vai fazer menção justamente a esse texto. Então, a confirmação desse texto se deu com a descida do Espírito Santo. E juntamente com a descida do Espírito Santo, com a distribuição dos dons espirituais, dentre eles o dom de profecia. Tanto é que é acerca desse dom que Paulo ele vai discorrer em 1 Coríntios, justamente por causa da confusão que os coríntios eles estavam fazendo em relação aos dons espirituais. Então, nesse contexto, no Novo Testamento, ainda nesse processo final da revelação, essa profecia ela foi uma realidade, em virtude do dom de profeta que existia. Mas, fim da revelação, fim do dom, automaticamente os sonhos e as visões. Ok? Então, o que a gente vê lá em Joel, confirmou-se em Atos e foi até a revelação final no livro de Apocalipse. Não mais para a igreja nos nossos dias. Perfeito, perfeito. Eu vou passar agora aqui para o pastor, antes de a gente finalizar, né, para que ele faça suas conclusões, dê seus salvos aí e seus agradecimentos. Muito bem, meus irmãos. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência dos irmãos, quer seja pelo YouTube, pelo Facebook, que estiveram conosco aí durante essa hora e meia, para a gente poder tratar desse assunto. Eu confesso aos irmãos que eu estava meio receoso, porque é um assunto que eu não dominava, na verdade não domino muito, né? E como eu falei no início, é um assunto que a gente não tem muito recurso para poder trabalhar de maneira mais à vontade, mas espero ter atendido aí o anseio, a necessidade dos irmãos, em especial da nossa irmã Elaine, que fez essa sugestão. E pelo fato de ter sido a sugestão mais votada, eu espero que os irmãos também realmente estavam querendo aprender mais acerca desse tema, né? Talvez a gente não esgotou, com certeza nós não esgotamos, mas pelo menos demos aí uma visão geral e quem sabe depois a gente pode aprofundar já com essas bases que a gente estudou hoje para poder aprofundar mais. Então, qualquer coisa que porventura não tenha ficado clara, os irmãos depois em uma das nossas lives entrem, enfim, façam nos comentários alguma pergunta e aí a gente vai tentar responder e detalhar, ok? Foi realmente desafio para nós, mas graças a Deus por nós pelo menos termos cumprido aí a pauta de hoje, graças a Deus. Então, boa noite, Deus abençoe, até as próximas programações aí na nossa igreja. Então, se você está conosco que não foi inscrito ou que não é inscrito, se inscreva para quando nós entrarmos no ar, você ser notificado. Deus nos abençoe, meus irmãos. Está encerrado assim o nosso programa na noite de hoje.